Hoje no Colher de Chá recebo ela, filha de Josenias e Francisca, formada em moda e em consultoria de estilo e imagem, com a pós em marketing. O bom gosto vai invadir o programa Colher de Chá. Liliane, seja muito bem-vinda, obrigado por você ter aceito o nosso convite. E vamos lá, né? Hoje iremos falar sobre moda. Eu que agradeço o convite, muito obrigada por estar aqui falando desse tema que a gente gosta tanto, né? A gente gosta tanto, né? E muito, né? E muito. Pano pra manga. Vamos falar sobre Tom Peters, que é uma das maiores referências, autoridades sobre o assunto de você nunca terá a segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Você concorda com essa frase? Concordo, né? Tenho uma ressalva, mas eu vou explicar o motivo dessa frase, né? O cérebro humano, ele tem uma percepção muito rápida quando a gente conhece alguém pela primeira vez. É um diagnóstico de 7 segundos. Então, imagina que você de boca fechada já emitiu um comunicado de 7 segundos para alguém. Papai. Aí você está numa entrevista. Você não vai ter uma segunda chance se você passar uma comunicação errada. Então, a minha ressalva existem situações que você consegue reverter uma má impressão. Quando aquela amiga sua que fala, nossa, não ia muito com a sua cara, mas a gente foi conversando assim, eu vi que isso é legal. Então tem muito disso, mas nem sempre a gente tem. Por isso que a gente precisa ser intencional com a nossa imagem, porque nós estamos comunicando o tempo inteiro e nós passamos a ter primeiras impressões o tempo inteiro das pessoas. A gente vai no mercado e vê um vizinho novo ali, a gente está na empresa e vê uma pessoa nova, um fornecedor. Então o tempo inteiro nós estamos impactando as pessoas com uma mensagem. Essa mensagem ela não precisa de fala, né? A gente tem aí 55% é a nossa aparência. A gente vai emitir esse comunicado. Você concorda comigo que se eu já vou ser julgada ou já vou ser em questão da primeira impressão, eu posso escolher? Eu tenho como escolher esse julgamento? Você pode escolher. Se você tem as armas certas, se você sabe quem você é e você sabe onde você vai e a impressão que você quer causar, você pode se apresentar, escolher a roupa certa, o penteado certo para que isso possa ser uma fortaleza para você. Você vai passar a mensagem correta, né? E não entrar e de repente, nossa, não sei por que não gostou de mim. Por que será? Às vezes você não está né, passando uma boa mensagem. Então é importante, se você se conhece, você sabe onde você quer chegar, você vai passar uma informação correta, e isso que importa, né? Dentro da ambiência que você é inserido. Exato. Você precisa estar adequado para aquele momento. Exatamente, sempre, sempre. Ótimo. O que vestimos, então, está ligado à forma de se expressar? Com certeza. E pensa assim, que quando você vai no shopping, você olha para aquela arara de roupa e você olha e fala, que roupa feia, eu vou comprar. Você não pensa assim. Não. Você vai, aquela peça comunicou alguma coisa, né? Aquela peça, ela passou beleza, ela passou conforto, ela passou resistência, ela passou qualidade, ela passou alguma informação para você, que conectou com você, por isso que você vai comprar aquela peça. Seu guarda-roupa é você. É verdade. Né? Então, assim, a gente se expressa, a gente está o tempo todo se expressando. Então, fala muito sobre a autoridade também. Imagina que você está num país e você precisa de uma informação. Você não conhece ninguém no país, você precisa de uma informação. Você vai olhar uma pessoa uniformizada e você entender que aquilo ali é uma autoridade, um policial. Expressou ali, aquela roupa expressou. A pessoa não falou uma palavra, mas você sabe que aquela pessoa tem uma autoridade naquele local. E aí ela passa até uma credibilidade. Sim. E aí você vai e acaba tirando ali a informação que você precisa. Então a roupa ela expressa e muito. É uma comunicação que as pessoas às vezes deixam de uma maneira mais fútil, mas que ela comunica muito fortemente. Ela carimba mensagens no nosso cérebro e a gente precisa entender essa mensagem. Essa escolha, você acha que ela é consciente ou muitas vezes inconsciente? Depende do que você tem sobre o autoconhecimento. Se eu sei o que eu quero, eu sei a mensagem que eu quero passar, eu vou ser muito mais analítica no meu guarda-roupa, né? Eu vou escolher as cores, porque tem toda uma questão de mensagem das cores. Eu vou escolher o corte, a linha, né? Até as linhas, as formas passam uma informação. Se eu tenho esse conhecimento, eu consigo passar a mensagem alinhada. Agora, se eu não tenho, me visto de qualquer maneira, eu não ligo, né? Eu falo, não, mas moda não me interessa. Mas você vai passar uma mensagem. Sim, todos nós vestimos, né?
todo jeito ela está comunicando algo. Com certeza. Pode não ser assertivo, alcançando aquilo que ela quer, por falta de conhecimento. Exato. Mas ela vai estar passando algo para alguém, não é verdade? Com certeza, exatamente. Isso tem a ver também com os nossos sentimentos? Tem a ver com os nossos sentimentos. A gente tem aí, por exemplo, pessoas que acabam entrando numa situação de luto, né? Então, assim, você não tem vontade de se vestir. Às vezes você evita usar certas cores porque o seu estado emocional não se conecta com aquilo. Geralmente cores vivas, cores quentes, né? Pessoas que estão passando por um momento de depressão. Sim. Então tem muito a ver com isso, né? Então a gente sempre passa essa conexão com a roupa, né? Com o vestir. A gente se expressa e aquilo que a gente está sentindo naquele dia. E também tem pessoas que entendem que naquele dia não estão bem e propositalmente colocam uma cor que vai fazer com que elas se sintam melhor. Ou uma roupa que vai fazer com que elas se sintam melhor. Aquela pessoa, às vezes, que se levantou naquele dia, se achou feia, se achou largada, ela fala, não, eu preciso mudar. Então, ela pega a roupa, é uma armadura para que ela se sinta melhor. E ela olha no espelho, aquela mensagem acaba mudando o humor da pessoa naquele dia. Vivemos muito disso na pandemia, né? Exato. Porque tem pessoa, a maioria trabalhando em home office, e muitas pessoas falando em vários canais sobre se vestir para estar na frente de uma câmera. Tinha pessoas que não tinham vontade, ia com pijama e tudo, e ficava com pijama o dia inteiro, e ficava de camisola o dia inteiro, e tudo bem, câmera fechada. Então, houve creio que nós vivemos esse luto. Exato. Essa depressão. Né? Com certeza. Na época da pandemia, eu trabalho com moda já faz muitos anos, então a gente tinha um comportamento de compra muito diferente na pandemia. Por exemplo, tecidos mais confortáveis foram os que mais bombaram. Então, algodão, moletom, muita gente atrás de conjuntinho de moletom, muita gente atrás de blusa de algodão, porque era o momento que as pessoas precisavam ser abraçadas. Ela todo mundo com medo. Então a moda, ela é uma resposta do que está acontecendo na sociedade. Então a gente via, por exemplo, que tipos de produtos que antes a gente vendia bem, a gente parou de vender. Bolsa. As pessoas não saíam. Verdade. Por que você vai comprar bolsa? Sapato. Tipo de maquiagem você via também. Batom, as pessoas não usavam mais. O lip tint ficou um pouco mais forte. Sim. Porque você coloca, ele dá uma carimbada de cor na sua boca, né? Mas como eu usava a máscara, então, qual que é o tipo de produto que mais cresceu? Tudo relacionado a olho. Então, você vê como é um comportamento, né? A gente vai se adaptando. E a moda é muito isso. Você vai pegando a história da moda, grandes guerras mundiais, como que a gente respondeu, grandes epidemias, né, pandemias, como que foi o que aconteceu recentemente. Então a gente tem essa resposta da moda, a gente vai vendo que todo mundo queria estar confortável em casa, todo mundo queria se sentir abraçado, né, então teve gente que acabou se desleixando até um pouco mais, mas é muito isso. Porque não tinha onde ir, não tinha... E só em casa, né? Só em casa. A depressão crescendo, né? A postura, né? A postura, os nossos gestos também falam muito sobre nós. É claro que também tudo ligado à questão de você colocar uma roupa que você não se sente bem, você colocou apenas porque a moda está ditando que você use, mas você não se sente bem com aquela roupa. Não acho isso saudável. Não, de maneira nenhuma, não é saudável. A gente precisa se identificar com a roupa, né? E você falando disso, eu lembro da passagem, por exemplo, de Davi usando a armadura de Saul. Ele não se via com aquela armadura, então ele vai e pega as pedras, porque ele viu que aquilo ali não era para ele, né? Então ele vence o gigante, por quê? Porque ele sabe quem ele é. Sim. Né? Então tem toda essa questão de você saber quem você é. O autoconhecimento é o que vai te ajudar a passar uma mensagem correta. Essa é a grande arma que a gente tem. Sim. E também tem aquela situação que muitas vezes a gente se arruma, né? Se acha bonita, tudo, mas aí quando você chega no local, você vê todo mundo muito simples. Isso é triste. Porque daí você vê todo mundo simples, você fala, eu exagerei ou eles estão desleixados? Aí fica essa incógnita, né? Fica essa incógnita, mas eu acho que a gente... Assim, o Brasil tem uma questão muito do básico do esporte, até pelo clima, mas a gente tem uma questão muito sensual. É um estilo muito forte brasileiro.
Mas esse estilo mais casual também é. Então, às vezes, você passa perto ali do ponto de ônibus, tem a galera mais casual, mas tem aquela que tá super ali arrumada. A gente, na verdade, não tem essa noção. Se a gente tá indo muito mais arrumado, as pessoas estão mais desleixadas. Quem vai te dizer isso? O ambiente. Se você tá num casamento, obviamente, você não vai se vestir de qualquer jeito. Se você tá numa empresa que ela é um pouco mais séria, o dress code dela pede uma certa postura, você precisa passar credibilidade, segurança, você não vai de qualquer jeito. Então, você vai comunicar como isso? A credibilidade com a sua roupa, com aquilo que você, né? Você vai ver como que é o ambiente dita muito. Às vezes as pessoas podem estar ali, porque às vezes se a gente for pela cabeça das pessoas sempre, às vezes se a pessoa tá um pouco mais desleixada, não, vou andar desleixada porque aquela pessoa anda. Não, tem muito uma questão do ambiente, né? Como que é esse ambiente? Ele é mais sério? Ele é mais clean, mais tranquilo? Mais cool, eu posso aparecer ali com uma roupa um pouco mais alegre. Então, esse estudo precisa acontecer também. Às vezes a gente tá no nosso primeiro emprego, no primeiro dia de emprego, como é que eu vou? Vá mais formal, porque é melhor você errar na formalidade do que você chegar desleixada no primeiro dia. Estude o local e depois se adeque. E ser meio que julgado, né? Exatamente. Somos realmente livres em escolha, em se comunicar? Você acha que... Porque parece que tudo é tudo ditado, parece que é tudo muito, sabe, dentro de uma caixinha. Somos livres, mas não somos livres. Nós não somos livres. Super claro. Vou explicar. A gente faz parte de uma sociedade e essa indústria da moda, ela dita o que você vai usar sim. Porque hoje a gente não conhece ninguém que eu fabrico a lã lá, eu fabrico lá o algodão, eu faço a tecelagem, eu faço o tecido, eu costuro. Não existe isso, né? Até onde eu conheço. Mas a gente depende um dos outros. Então, assim, se acontece alguma coisa climática, algum problema que muda muito, você vai fazer o quê? Você vai deixar de comprar um casaco de frio igual esse frio que a gente teve recentemente? Você precisa, você vai comprar. Então, você é refém porque você compra aquilo que o mercado tem para oferecer. Mas isso também não quer dizer que você é obrigado a comprar exatamente como ele oferece. Hoje a gente tem vários estilos. Então, nós somos super dependentes de uma indústria, que é a indústria da moda, uma indústria do fast fashion, de estar sempre ali produzindo peças, né? É o que levanta a receita. Então, tem essa questão que está sendo até falada sobre sustentabilidade. Sim. Mas também a gente pode escolher o que a gente vai usar e como a gente vai usar. Então, somos dependentes, mas também temos esse poder de escolha, de como fazer essas escolhas mais inteligentes, né? De repente, eu vou comprar um produto que tem uma durabilidade maior porque eu sou uma pessoa muito preocupada com causas de sustentabilidade mesmo, né? Do meio ambiente. Então, tem esse viés, né? Desses dois lados. Somos, mas não somos. Somos, mas não somos. Sim. Né? E muitos se deixam levar por isso, né? Exato. Muitas vezes pelo padrão da mídia. Existe e agora também tem as influenciadoras, então eu vou lá ver o que aquela influenciadora está usando para eu poder usar, e muitas vezes aquilo não vai se adequar ao meu corpo, né? Exatamente. Hoje, como você vê que a moda está dentro da igreja? Da igreja? Tem a moda evangélica. Tem a moda evangélica, tem muitos povos, né? A moda como a gente vê hoje, essa coisa da tendência, do fashion, de hoje tá falando de A e amanhã tá falando de B, ela é uma coisa recente, tá? Se você pega, assim, um viés um pouco mais longo, principalmente da história da Bíblia, da história da moda, era uma moda muito mais estática. As pessoas se vestiam da mesma maneira. Como que as pessoas se vestiam na Bíblia? A gente tem alguns relatos. Então, ali, alguns estudiosos levantam, né, vários pontos, mas, assim, é quase que unânime a questão das túnicas. Homens e mulheres usavam as túnicas e um cinto. Por que esse cinto? Ele tinha uma funcionalidade que era pegar a barra, colocar lá amarrada, né, no cinto, para trabalhar, para arar a terra, as mulheres para fazer alguma atividade ali, de repente, dentro de casa. Trabalhava muito tecido, né? Exato. E aí, o que a gente tinha? O homem usava a túnica um pouco mais curta, a mulher usava a longa, cobrindo os pés. Tem estudos que falam que até a cor que a mulher mais usava era a cor azul. Por exemplo.
E aí a gente também tem sobre joias. Como que era a questão dos artefatos? A gente tinha vaidade nos tempos bíblicos. A gente tinha, porque lá em Isaías fala um Deus furioso com mulheres que estavam se preocupando excessivamente com adornos. Então, o homem ele usava um colar, às vezes ali com um anel, ou anel no dedo. Esse anel ele era funcional porque ele selava acordos, selava cartas. Sim. Não, então, ele tinha essa função. As mulheres de tornozeleiras, brinco, pulseira, anel. Tem relatos que falam que elas pintavam as unhas. Né? Tinha também a questão da maquiagem, a gente vê muito isso, né? Aí algumas passagens ali falando sobre Jezabel e a própria Esther. Então, tem esses estudos. A gente percebe que naquela época era algo mais estático, mas a vaidade estava ali. Hoje, como que a gente tem na igreja? A igreja, ela basicamente, a gente vê igrejas mais tradicionais onde a mulher não pode usar calças, né? Elas precisam usar ou as saias ou os vestidos. E aí a gente tem as igrejas que podem usar a calça. O que a Bíblia recomenda? Modéstia. Modéstia. Se você escolhe estar na igreja A ou na igreja B, não importa, você precisa seguir a moda, o dress code, o código de vestimenta com modéstia. Isso que a Bíblia diz. A gente tá numa sociedade que vai consumir moda. Não tem como a gente falar, não, a moda nunca vai entrar na minha igreja. Ela entra, pastor, ela entra. Ela já está lá, instalada. Exatamente. E a moda é uma resposta de comportamentos, do comportamento humano. Então, isso vai acontecer. Só que a gente precisa, como cristão, entender que a modéstia precisa estar ali. E tudo aquilo que me escandaliza, né? Porque eu posso estar com uma saia e eu posso estar muito mais escandalosa do que uma determinada calça. Então, a grande palavra dentro da igreja hoje relacionada à moda seja modesta. Essa que é aquilo que Deus manda para que a gente siga, né? Como homens e mulheres de Deus. E até mesmo você não peca no ruim. É a intenção também que fala, você está se vestindo para quem? Quando você vai na igreja, qual que é a sua intenção? O que está por trás? É porque existe uma intenção. Existe uma intenção. Você quer ser a Miss, né, da igreja? Você quer ser a fashion da igreja? O que você quer passar? Então, tem uma intenção por trás. Isso precisa ser muito claro para você. É pecado usar anel? É pecado usar... É muito o que a sua igreja diz. Na Bíblia, as mulheres usavam. Isso tá ali. Só que o que Deus estava falando é sobre essa valorização, né? A vaidade, a valorização daquilo que é vão. Entendi. Nossa, tô tendo uma aula, Graça. Vamos pra aula. Que bom, que bom. Vamos ter uma aula, temos uma aula. Você trabalha com um público bem, assim, posso te falar, exigente? Não digo exigente, é um público que consome muito o fast fashion, que é aquela moda rápida. Eu preciso ter uma vitrine hoje, eu preciso ter uma vitrine daqui a 15 dias, eu preciso entender o que está acontecendo lá na China, que estão vendendo ou estão usando determinada peça, eu preciso trazer isso para a indústria brasileira. Então, assim, não é que eles sejam exigentes no sentido de qualidade, mas eles querem estar antenados. A globalização fez isso, né? A gente não sabia, não tinha ideia do que as pessoas poderiam estar usando do outro lado do país. Hoje a gente tem, né? Tem a Shein, eu falo Shein, que traz muito a moda do mundo, né? Você vê ali mulheres... E acessível. E mais acessível. Tem questões de Shein aí também, de sustentabilidade no meio. Tem, né? Mas vai uma democratização da moda muito grande. Então você acaba tendo essa percepção, né? Do que a globalização fez, essa rapidez, trazendo essa rapidez de informação. E é só um viés a moda, né? Isso afetou muitas coisas nas nossas vidas, né? Mas a moda é só um viés de tudo que aconteceu. Entendi. A questão de ditar, né? Quem dita a moda? Quem coloca... Porque assim, você não tem tempo para pensar, né? Você vai sair do inverno, daqui a pouco tá no outono, daqui a pouco tá no... E você vai colocando. Se você for realmente... participar de tudo, existe a parte financeira, que muitas pessoas entram em colapso, e existe também a parte do consumismo exacerbado, não é? Consumismo exacerbado. Não dá tempo nem de você vestir aquela roupa, daqui a pouco você está querendo comprar outra. Temos que prestar atenção nesse equilíbrio. Com certeza. A questão de
até mesmo por tudo que é demais, sai fora do nosso controle e pode até se tornar uma doença. Exatamente. Tem pessoas que se sentem muito bem, vai se sentir melhor, dependendo do que aconteceu com ela, indo comprar. Mas muitas vezes a pessoa não tem condições de comprar, aí ela usa o cartão. Aí esse cartão vai endividar. Aí hoje a pessoa entra também em depressão porque não tem dinheiro para pagar aquela conta. Gente, uma bola, né? De neve que vai rolando e vai passando em cima de você. E se a pessoa não prestar atenção, precisa de psicólogo. Precisa de psicólogo. Precisa para poder se manter e ter saúde financeira. Exatamente. Mas o papel da indústria está sendo feito, que é entupir a gente de tendência. Bombardeia, né? O nosso papel é, como seres pensantes, entender se tudo isso eu preciso ter. Comunica com aquilo que eu quero. Na hora só, pode ser. Depois passa parte desse desejo e não quer mais. Exatamente. Conheço pessoas que compram e depois não sabem o que vai fazer com aquela roupa. Ou não sabe como usar aquela roupa. Fica difícil de você se ver com aquela roupa, ou encontrar um sapato, ou encontrar uma outra blusa que possa combinar com aquela, e ali fica guardado não sei quanto tempo. Você precisa comprar uma roupa para combinar com a roupa que você comprou, né? Então você vai se endividando mais ainda. Faz o céu. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Fica quieto, quem nunca. E o que eu queria falar com você agora seria assim, eu achei muito bacana quando estávamos conversando sobre a pauta, tudo, e você havia falado muito em questão do sentimento que expressa nas nossas roupas. A tendência, vamos supor, a pessoa que está em depressão, a tendência dela é usar roupas mais escuras mesmo? Olha, ela procura, na verdade, por uma coisa mais fácil, né? Pessoas mais depressivas, elas têm esse apego à escuridão, vamos dizer assim. São pessoas que geralmente vão ficar mais no seu quarto. Eu tô falando de uma depressão mais severa, tá? Uhum. E aí você vê até pessoas que estão passando por luto, porque essa cor, ela é uma cor que... a cor escura, ela tem essa característica de retração, de introspecção. Esconder, né? Exatamente. Por isso que a gente fala, o preto emagrece, porque ele tem essa visibilidade de retração. Né, quando você coloca, né, ao contrário do branco que expande, né, que tem essa captação maior de luz. Então é um sentimento de introspecção, e é uma cor que, apesar de trazer, né, o poder e a elegância, ele também é um afastamento, tá? Então tem dias que eu não quero falar com as pessoas, eu vou usar o preto, porque eu não quero que ninguém me aborde. É mais ou menos isso, essa é a mensagem dessas cores mais escuras. E as cores mais claras não, elas são mais convidativas. Isso passa a mensagem pra gente, exato, o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tá passando por essas mensagens e a gente não sabe. A cor tem muito disso, né? E às vezes as cores misturadas passam uma informação diferente e a gente não tem essa percepção. Então, assim, muitas pessoas estão passando muitas vezes por essa parte de depressão e não sabem. Então ela vai percebendo que o guarda-roupa dela vai mudando de cor. No decorrer vai mudando de cor. Aí quando você percebe, você está usando só cinza, preto, cinza, e não vai saindo dessas cores. Acende uma luzinha, né? Acende uma luz. Tem gente que que gosta, né? Não necessariamente quem usa isso é uma pessoa depressiva, não é isso. Uhum. Mas se você geralmente se veste de uma maneira e aconteceu alguma coisa na sua vida e você se vê usando roupas diferentes ou com cores diferentes do que você usava, isso é um sinal de introspecção. Você tá mandando uma informação que, olha, eu preciso ficar mais na minha. As pessoas estão lendo isso, você está lendo isso, e é o recado, né? Então, as cores escuras, elas trazem essa questão mais de afastamento mesmo. E notando-se isso em uma pessoa, você acha que tem que ser respeitado, deixa a pessoa na dela, ou você acha que, como amigo ou como um familiar, pode-se chegar perto dessa pessoa para conversar o que está acontecendo? Porque a pessoa antes usava umas roupas tão coloridas, usava bijuteria, usava joia,
que ela queria, mas era aquela pessoa muito alegre. E de repente ela foi mudando. Você acha que seria muito evasivo? Eu sou uma pessoa que me preocupa com os meus amigos. Então, por exemplo, se eu vejo um amigo que tinha um determinado comportamento e passou por algo e mudou drasticamente o visual ou está desleixado, eu sou uma pessoa que eu falaria. Porque às vezes a pessoa não tem essa percepção. Às vezes ela está tão ali dentro daquele problema que ela não tem a percepção. Ela não consegue se ver. Então, você como um amigo que está vendo aquela situação de fora, e se você tem esse canal, esse canal aberto, eu acho que é legal e é interessante você falar sim, né? Claramente falar de uma maneira não muito invasiva, forçando, né? Mas para que cause reflexão na pessoa, para que a pessoa consiga tomar atitudes para sair dessa situação. Muito bom. Você sabe que aqui no nosso programa existe o colher de chá. Né? Então chegou a sua hora da sua colher de chá. Fica à vontade, pode olhar para a câmera. Qual câmera que ela olha? Essa aqui. Colher de chá. Falamos de diversos assuntos hoje, mas eu acho que o que fica é sobre você se conhecer. O autoconhecimento, ele é uma arma poderosa. A partir do momento que você conhece, você sabe onde você quer chegar, ou pelo menos sabe o que você não quer para sua vida. Então, é importante você se conhecer, se fortalecer a sua autoestima. A autoestima é uma plantinha, né? A gente precisa estar sempre regando, porque às vezes tem pessoas, e eu conheço pessoas assim, que sempre teve uma autoestima muito boa e foi se desleixando, e hoje fala, não estou me sentindo muito bem como eu estou. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá sempre se cuidando e sempre procurando se conhecer, como eu funciono, por que eu uso A e não uso B. Eu acho que esse tipo de coisa traz uma força muito grande e uma segurança pra gente, né? E acaba provocando a autoconfiança. E a autoconfiança, ela é muito atraente. Atrai muito. Atrai bons relacionamentos, atrai bons negócios. Então, eu acho que a grande mensagem aqui é: se conheça. Ótimo. Muito obrigado pela sua participação. Amei conversar com você. Ainda bem que eu posso ter acesso a mais com você e conversar mais. Mais informações. Atenção, eu quero te dar a nossa caneca colher de chá. Linda, adorei. Bom, meu amor. Quero super agradecer a vocês pelo convite. Eu gostei bastante, um assunto muito gostoso. Tem bastante coisa ainda pra gente conversar, com certeza. Deixa eu marcar uma próxima. Com certeza. Vamos. Muito obrigada, viu? Imagina. Bom, aqui estivemos com a Liliane. E até a próxima. Com certeza vamos ter outros convidados também. E que você possa ficar ligadinho nas nossas redes sociais. Colher de chá com Débora Mello.